a gente sobe para o YouTube e a gente passa o link depois, porque como a gente tem poucas vagas na sala do Meet, né? E a gente não consegue abranger toda a rede, então a gente faz esse processo. Faz a oficina, todo mundo tem liberdade aí de conversar, de tirar as dúvidas, inclusive essa é uma das intenções, né? De que a gente tire as dúvidas, para que depois a gente possa estar tendo passando essa formação para o YouTube. A gente chegou a pensar assim, vamos fazer uma live explicando e tal, mas aí a gente pensa assim, poxa, por mais que a gente faça uma live e abra e faça para várias pessoas, muitas vezes ela não consegue tirar a dúvida da pessoa. Então, às vezes é mais fácil para mim abrir o microfone, levantar a mão aqui no Meet, o formador parar e responder a sua dúvida do que necessariamente uma live ao vivo pelo YouTube, né? Então, a gente pensou, a gente faz uma sala fechada, uma sala com menos pessoas, e aí a gente consegue fazer uma formação mais direcionada, mais personalizada para a gente, tá bom? Gente, então, boa tarde para todo mundo. Estou vendo aí algumas pessoas já conhecidas, né? Valdileia, a Cleide, são as que estão aparecendo aqui para mim, né? Que eu estou vendo. Hoje a gente está recebendo o Thaliton, né? Ele é do Cefop. E eu vou apresentar o Thaliton aqui bem rapidinho e já vou passar a bola para ele, tá bom? Que hoje a formação é com ele. De início, eu já falo o seguinte para vocês. A formação na área da tecnologia, a intenção é que ela seja, de fato, quando a gente vai com esses ferramentas, a intenção é que ela seja uma oficina mesmo, algo mais prático. Então, assim, procura ficar logado no celular, ou geralmente em dois, né? Porque aí você escuta a oficina e você pratica no outro equipamento, tá bom? Eu acho que assim você acaba ganhando e você acaba, de fato, aprendendo, tá? Bem, gente, então o Thalito hoje, ele está formador lá no Cefop, né? E também lotado lá no Maria Elizabeth, né? Com a área de EJA. E lá no Cefop ele está com a formação de professores na área da CC e na área também de ferramentas tecnológicas. O Thalito, então, ele é redator também no componente curricular de História, aqui da rede municipal. Ele é formado em História pela UEG, ele tem mestrado também pela UEG, e ele já está aqui na rede com a gente há 6 anos e está aí fazendo a diferença, já nos ajudando e nos auxiliando. Tá, então seja muito bem-vindo, tá bom? Fique à vontade, tá? E sinta-se em casa. Estou aqui à disposição, tá bom? Vou só mandar uns links aqui, que tem um monte de gente perguntando assim, não recebi, cadê o link? Eu vou só salvar um povo aqui, mas fica à vontade, tá? Então, ok. Muito obrigado, Emanuela. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite para a participação. O ano passado, no final do ano passado, conversando junto com o Márcio, a gente decidiu programar para a rede, né, um curso de formação sobre ferramentas tecnológicas. A gente deu início a esse curso. Inclusive, esse curso nos surpreendeu, porque a proposta inicial era de média de 15 a 20 participantes, a gente teve mais de 70, conseguimos abrir 3 turmas, né, desse curso de ferramentas tecnológicas. E diante do convite da Emanuela, me acendeu uma luz, né, até mesmo porque ela me convidou no mês passado, né, falando assim, olha, a gente vai ter uma formação sobre o Google Formulários lá para junho. Aí ela falou assim, não, vamos antecipar porque a gente precisa das avaliações. E aí, da mesma forma, eu também fiz essa antecipação no meu curso de formação, né? A gente iniciou ontem a primeira turma, hoje a gente vai iniciar no noturno a segunda turma, para a gente tentar abranger o máximo possível. É uma formação muito importante, porque o Google Formulário ele vai se transformar em uma ferramenta que vai possibilitar a gente fazer essas avaliações. Então, a gente vai tentar aqui, nesse tempo, explorar o máximo possível, né? Sempre com foco em avaliações e quais são as possibilidades que a ferramenta ela vai trazer. Então, a nossa proposta não é um trabalho, vamos dizer assim, pedagógico, é mais um trabalho técnico de como utilizar a ferramenta nesse critério aqui, né? Então, eu fiz um modelo, eu pensei que mais ou menos da gente elaborar um modelo de avaliação, eu vou até compartilhar com vocês aqui, para a gente iniciar, o link, que é o link que dá acesso inicial à página onde
entra os formulários. Então, todo mundo que tem um e-mail do Gmail, né, do Google, já consegue automaticamente abrir essa página, que vai abrir também uma página no Drive, e a partir do Drive você vai ter ali compartilhado os seus formulários, né? Então, a nossa avaliação, a nossa formação aqui, ela vai contentar 3 aspectos primordiais. O primeiro é como montar o seu formulário. A gente vai montar um formulário, depois nós vamos em como compartilhar o seu formulário, como você faz para compartilhar ele tanto com o pessoal, com outros professores, compartilhar com a coordenação, como também como você pode compartilhar ele com os alunos, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas formas de compartilhar esse formulário. E, por fim, como coletar o resultado do seu formulário, ok? Então, coloquei aqui no chat para vocês, e esse aqui é o link que vai abrir a página inicial dos formulários. Então, todos aqueles que tiverem já o Gmail, quando clicar, essa página abre, e aí você vai poder ir para o formulário do Google. Tem uma parte lá que é o Google Workspace, depois o pessoal. Você vai na parte do pessoal, não do empresarial. Quando vocês iniciarem na página, eu vou mostrar primeiro aqui para vocês, vou compartilhar o link, e também a gente vai montar aqui, vou compartilhar a minha tela também. Quem quiser ter acesso para conseguir olhar. Esse link de baixo que eu mandei, ele é o formulário no qual a gente irá montar um formulário parecido com esse, né? Para a gente conseguir ver todas as possibilidades. Aqui eu tentei linkar o que a gente pode fazer. Vou compartilhar minha tela aqui, porque aí todos vocês conseguem também observar. Deixa eu retornar aqui. Então, quando a gente clica e entra dentro da página dos formulários, nós vamos ter essa página aqui. Se você tiver alguns formulários já prontos, então os formulários aparecerão aqui embaixo, os formulários recentes. Se você ainda não tiver formado nenhum formulário, isso irá aparecer em branco, né? E aí você vai ter todas essas opções aqui. Eu vou abrir esse formulário para mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Então, esse aqui é o formulário teste que eu criei, como eu havia falado para vocês. Nesse formulário teste aqui, a gente dividiu ele em 4 sessões, né, para a gente conseguir pegar as ideias principais do formulário. Então, nessa primeira página aqui, é como se fosse uma espécie de... eu vou colocar aqui para visualizar esse formulário. Aqui. Da forma como está aparecendo, para vocês agora, é a forma como o estudante ele vai enxergar, né? Não a pessoa que está editando o formulário, mas a pessoa que vai receber o formulário e vai responder o formulário, né? Então, a partir dessa forma aqui, vocês podem observar que a gente criou na primeira página do formulário, que é o que a gente chama de primeira seção, como se fosse uma espécie de lista de frequência. Você pode fazer uma lista de frequência nesse formulário, você pode criar, por exemplo, uma espécie de cabeçalho, e aqui eu coloquei para ele se identificar, né? Então, nessa primeira página, eu coloquei apenas o nome completo e qual a série. Então, o aluno preenche e logo em seguida a gente passa para a próxima página. Sim. Só te fazer uma pergunta. Como você está compartilhando tela, você fica sem acesso? Quando a gente levanta a mão, você também não enxerga, não, né? Não, eu não enxergo. Mas aí, qualquer coisa, se alguém puder observar aí, só me avisar, abre o áudio, que aí eu volto para a página inicial. Aí eu consigo ver. Por exemplo, agora eu estou tendo retorno, né? Não, eu acho que cada um, se tiver a dúvida, acho que pode abrir já o áudio, né? E já falar. Pode sim. Pode ser? Pode assim? sim. E aí alguém tiver, avisa, aí eu volto aqui e eu consigo, né? Não consigo ter acesso ao chat apenas quando eu estou apresentando. Mas assim que vocês me chamarem, eu consigo também ter acesso ao chat. Joia. Então, tá. Então, retornando aqui, pessoal, essa página que eu mostrei aqui para vocês é a página inicial. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, como que a gente divide a sessão, como que a gente cria todo esse processo. Clicando na página aqui para ir para a próxima página, a gente já vai ter como se fosse uma espécie de prova. E aqui eu coloquei algumas opções importantes, como inserir texto, inserir imagem, inserir vídeos, inserir questões com
imagens, né? Algumas questões de múltipla escolha, questões discursivas, né? A gente tem aqui várias formas de questões diferentes. Depois a gente tem outras opções. Essas opções aqui de questões, elas já são um pouco diferentes. Então, já são questões mais para medir níveis de satisfação, para fazer gráficos, né? Então, aqui também tem algumas opções diferentes para a gente trabalhar nessa perspectiva, ok? E por último, a última página aqui mostra como você adiciona arquivos, né, que também é uma opção possível aqui para o formulário. Então, a gente vai tentar mostrar quais são todos esses potenciais que o formulário ele te dá para você criar. Pode ser tanto para uma avaliação mais formal, como também para a criação de testes, criação de atividades e outras coisas, nesse sentido. Ok? Então, eu vou retornar aqui para me compartilhar. Vou compartilhar novamente a minha página de acesso. Aquela lá era a página de visualização de como que a gente vai fazer o nosso formulário, qual que vai ser o resultado final desse formulário, ok? Agora a gente vai começar então a executar essa página aqui. Então eu vou executando, a ideia é a gente fazer um passo a passo, pessoal. Então assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam assim, não entendi aqui, eu estou com dúvida nesse aspecto aqui, e aí a gente vai aos poucos tirando as dúvidas de vocês. Então, essa aqui, pessoal, é a página inicial que nós teremos para começar o formulário. E aí vocês podem observar que já tem uma série de exemplos aqui que o próprio Google ele possibilita para você fazer, como convite de festa, informação de contato, né? Se você quiser criar uma agenda, coisas desse tipo. Mas a gente vai aqui, ó, primeiro nessa opção. O Google ele não oferece nenhuma opção já pré-formatada de formulários escolares. Então a gente precisa, né, conseguir desenvolver o nosso próprio formulário. Então primeiro você clica nessa opção aqui em branco. Quando você clicar, essa vai ser a forma como o formulário ele irá aparecer para você, já pré-configurado. A primeira coisa que eu aconselho a fazer é você começar a mexer na aparência do formulário, como você quer que esse formulário ele se apresente para aquela pessoa que você vai compartilhar ele. Então, como que a gente começa com esse formulário aqui? Vamos começar clicando e modificando o título, né? Aqui, basta clicar aqui em cima que já vai abrir a opção de formatação, né? Então, você retira esse formulário sem título aqui e vamos colocar aqui, por exemplo, o nome do formulário. Formulário... Túlio, Thales. Oi. Ô, Sim. Thales, você sabe me responder por que é que o meu Gmail Seu o áudio está pessoal não cortando. aparece a opção do formulário para mim e o meu Gmail que o meu Gmail pessoal não aparece o Forms e o Gmail institucional para mim aparece? Então, no institucional, provavelmente ele tem um leque maior de opções, né? E aí deve ser por isso que não está aparecendo. Mas no pessoal também era para aparecer. Eu não sei por quê. Porque quando você clica no pessoal, vai ser lá naquela parte do workspace, né? No institucional. Que ele é a parte do pago. E aí, se você clicar no do pessoal, talvez você abra um outro link. Mas aí você precisa, se você estiver logada na sua conta, você precisa sair de uma conta e entrar na outra. Dentro do seu Chrome, do seu navegador. Se você estiver usando o navegador da Google, né? Porque ele já registra automaticamente as suas informações de login. Talvez possa ser esse o problema. Eu acho que ela... Então, vou continuar aqui, pessoal. Conseguiu entender, Manuela? Eu acho, Thaliton, só respondendo a Manu aí, eu acho que ele no nosso Edu, ele não fica lá nos aplicativos. Quando a gente entra pelo pessoal, a gente tem que entrar por esse link que você passou aí pelo primeiro e às vezes procurar ele lá embaixo na baixa de rolagem, que tem lá mais do Google, ele fica lá no meio onde está todos os outros aplicativos do Google. No nosso institucional, ele está bem em cima na barra de aplicativos, no ícone de aplicativos. No pessoal, não, mas ele é
fácil de encontrar lá também. Ah, tá, entendi. Pode ser porque tá lá mais embaixo, tem que procurar ele, né? Sim, Isso, no isso. pessoal, Aham. Todo mundo realmente ele às é lá vezes embaixo procura mesmo. lá nos aplicativos junto e não acha. Aí não sabe que tem como procurar ele lá nessa outra barra de rolagem. Isso. E a Cláudia também ressaltou aqui, ó, que ela entra pelo Drive. Também é possível entrar no Gmail pessoal pelo Drive, né? Você também tem essa opção lá, já aparecendo, se você entrar pelo site, pelo link do Drive. Também é possível acessar o seu formulário. Então, retornando aqui. Essa primeira parte aqui, como eu falei para vocês, a gente coloca um nome, né? O título que você vai dar o seu formulário pode ser simulado, prova, o que você for fazer aqui, né? Então, você coloca o nome, logo em seguida, eu também já indico você fazer a descrição, né? Então, vamos colocar aqui formulário de teste, né? Para capacitação. E aqui você pode utilizar colocando o nome do professor, colocando o nome da escola, né? Colocando a data que ele vai ser executado, qual que é a intenção, a quantidade de pontuação. Então aqui você pode variar bastante, né? Colocando as informações referentes do formulário que vão abranger a intenção desse formulário seu. Então você pode criar aqui essas informações que já vai informar o estudante sobre o que você irá fazer com essa avaliação. O segundo ponto que eu acho que é necessário a gente iniciar é a gente começar a caracterizar esse formulário. Ah, detalhe. Vocês podem observar que o formulário aqui, ele ficou com o título, mas na parte de cima ele ainda continua sem título. Basta clicar aqui que ele vai atualizar o título de acordo com aquilo que você colocou. Depois, clicando aqui fora, automaticamente ele já vai ficar ali em cima com o título que você colocou. Ok? Depois, basta a gente vir aqui, nessa página aqui, e clicar em personalizar tema, que fica em cima desse ícone aqui, ó, que tem, parecendo uma paleta de tinta, né? Clicando aqui, você já vai ter essas opções de temas, ok? Nessas opções de temas, a primeira coisa que você deve fazer é escolher a imagem, que vai ser a imagem que vai ser, vamos dizer assim, a imagem principal do seu formulário. Então, o Google ele já apresenta para vocês uma série de imagens que vocês podem selecionar da maneira como vocês quiserem. Aqui você tem uma lista de imagens, né? Então, vai ter comer e beber, ilustração, festa, casamento, né? Então, depende muito da maneira como você quer essa imagem. Então, você pode selecionar essa imagem direto do Google. Vamos supor que você quer uma imagem que tenha a ver com escola. Você pegou essa imagem aqui de livro. Então, basta clicar em cima dela e depois clicar sobre a palavra inserir. E aí o Google vai colocar essa imagem para vocês. Observem como que ela fica. Aqui já é uma imagem pronta, né, que o Google está te oferecendo. A partir da imagem colocada, você pode selecionar qual vai ser a cor do tema, que vai ser aquilo que vai permear as cores aqui. O Google ele seleciona as cores baseado na imagem que você selecionou, para ficar em harmonia. Mas você também pode mudar. Vamos supor que você fala assim, olha, eu não quero harmonia, eu quero colocar um alto contraste no meu formulário, né, para destacar a cor do fundo ou alguma coisa desse tipo. Então você também pode fazer isso. Se você quiser em harmonia, basta você selecionar alguma dessas cores que está aqui ao lado. Ó. Elas são as cores que ficam mais harmônicas com a sua imagem selecionada. Mas se você quiser uma imagem, uma cor mais chamativa, uma cor diferente, basta você clicar aqui no mais, e aí você vai ter toda essa paleta de cores aqui, ó, para você selecionar. Então basta fazer a rodagem aqui embaixo da cor, e você tem todas essas opções aqui, ó. Aqui embaixo, nesse zinho, como vocês estão vendo, ele vai indicar qual é a cor que você selecionou. Por exemplo, vamos colocar aqui no amarelo. Coloquei nesse amarelo, mas esse amarelo ficou muito forte, muito chamativo. Você pode pegar aqui e selecionando ele mais escuro, até para qualquer uma dessas tonalidades que ele vai apresentar nessa paleta aqui, certo? Então, a partir daí, você escolhe. Vamos supor que eu quero essa cor. Depois que você selecionou aqui,
Viu qual é essa cor aqui? Basta clicar em adicionar. E olha só como que a cor fica, né? Então vai aparecer a cor que você pediu. E aí, de acordo com a cor do tema que você selecionou, automaticamente ele vai escolher para você a cor do plano de fundo. A cor do plano de fundo, ela tem que estar ornando com a cor do tema. Então, ela não tem como você pegar cores diferentes. Então, são apenas essas opções aqui embaixo que o Google vai te dar. E observe como que modifica no fundo, no plano de fundo do formulário, né? Ele vai mudando a cor de acordo com o que você vai selecionando. Então, você tem o branco, você tem uma cor aqui mais próxima do amarelo, né? Então vai chegando um pouco mais próximo dessa formulação de cores aqui. E também a gente vai ter a modificação do estilo da fonte, que é o estilo da letra que você vai colocar. Você tem 4 opções que o Google pré-determina para você. Não tem como sair dessas 4 opções, que é o que ele chama de básico, essa que é o que a gente está já inicial, já vem pré-configurado com básico. Você tem ele decorativo, né, que parece mais uma letra cursiva. Você tem as opções formal e tem a opção divertido. E aí basta a maneira como você selecionar melhor para a sua fonte, ok? Agora, e se você não quiser utilizar uma imagem do Google, que o Google pré-determinou para você? Vai que você quer montar a sua própria imagem, fazer uma montagem dessa imagem e colocar o logo da sua escola, colocar o nome da sua escola, né? Colocar alguma imagem que faça alguma referência à disciplina que você está ministrando, também tem essa opção. Olha só, basta você retirar essa imagem aqui, voltar em escolher imagem, vou pegar uma imagem que eu mesmo construí, que é para os meus cursos de formação, né? As imagens que eu utilizo. Vou mostrar aqui para vocês. Você clica em fazer upload, depois clica em procurar. Aí você irá procurar a sua imagem, né? Por exemplo, eu vou aqui no curso de formação e aqui eu já tenho algumas imagens pré-definidas que eu criei para capas. Vou colocar essa capa de formulário, que ela já vai aparecer aqui. Ela irá aparecer dessa forma, ela não tem visualização, o Google não te dá essa visualização, mas basta você clicar em concluído, e aí automaticamente você já consegue essa imagem chegando aqui para você, ok? Então, por exemplo, eu usei essa imagem aqui, que já era uma imagem que eu fiz, né, sobre o meu curso de ferramentas tecnológicas. Então, ele vai ficar caracterizado com a minha cor. Eu escolhi o tema da cor azul e quero o plano de fundo um pouco mais escuro. Então, vai ficar nesse formato aqui. Então, essa aqui vai ser a característica, né, estética que eu vou dar para o meu formulário. Como vocês viram que eu fiz anteriormente, compartilhei com vocês. Fecho essa opção de temas e aí eu começo a edição do meu formulário, né? Nessa edição do meu formulário... Thaliton, sim. me mostre, por favor, a opção do tamanho da fonte. O tamanho da fonte ele não aparece. Porque ele sim, é pré-formatado pelo próprio formulário. Tá, porque eu tenho procurado isso faz tempo e não localizo. Não é porque já é estabelecido. Já é estabelecido. Por exemplo, quando você tem um título, você pode observar que é maior. Quando você tem uma descrição, ela é menor. E aí não tem como modificar isso. Isso já é pré-estabelecido pelo próprio programa do Google. Ok. Então, ok. Retomando aqui. Vamos começar, então, agora a editar o formulário. Vamos fazer as primeiras sessões, vamos fazer as capas, como que vai funcionar as perguntas. Então, aqui ao lado você está vendo que você tem uma régua, né? Essa régua aqui é que ela vai permitir você adicionar alguns elementos importantes. Então, você precisa clicar em cima deles para fazer. Quando você cria um formulário, automaticamente, esse formulário ele já aparece com a primeira pergunta. Então, por exemplo, eu clico aqui, já tenho acesso a essa primeira pergunta. Vamos colocar o seguinte, a primeira pergunta vai ser, qual o seu nome? Qual o seu nome completo? Né? Então, nessa opção aqui, eu já pré-selecionei para que a gente tenha uma resposta curta e para que o aluno coloque aqui já o nome dele, né? Para ele se identificar, para a gente saber quem é o aluno que respondeu esse formulário. E aí, para que o aluno não esqueça
de responder isso, você pode marcar aqui, ó, a opção aqui embaixo, obrigatória. Ele não vai conseguir sair da página se ele não responder essa questão, né? Aí ele é obrigado a fazer essa resposta, ok? Até aqui tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá. Vou adicionar aqui mais uma pergunta, né? Então essa primeira pergunta, ela já está pronta. A segunda pergunta, vamos supor que você quer identificar qual é a série do aluno. Então aqui eu vou perguntar, qual a sua série? Né? Então nessa perspectiva aqui, você irá colocar uma pergunta de múltipla escolha. Vamos colocar aqui a opção do 6º ao 9º ano, né? Você coloca 6º ano, né? Enter, 7º ano, aperta Enter e automaticamente já cai para a próxima alternativa, né? 8º ano, 9º ano, ok? Ah, não quero, minha escola não tem, por exemplo, 6º ano, só tem a partir do 7º. Você pode vir aqui e excluir, ó, se você colocou alguma errada, e aí já vai ficar aqui a sua opção. Como essa pergunta não é uma pergunta que tem uma resposta certa, né? Então o aluno X vai entrar e vai marcar o 7º ano, o 8º vai marcar, então a gente não vai colocar qual é a resposta certa. Lá para frente, quando a gente tiver uma pergunta, aí eu vou mostrar como que mostra, para que o formulário já faça a correção automática para você, ok? Então, nesse sentido aqui, a gente montou como se fosse aquela primeira página, né? Aquela primeira parte. Você pode continuar o formulário inteirinho aqui, se você quiser, ou você pode criar uma outra página, que a gente chama de segunda sessão, né? Essa segunda sessão, detalhe, muito importante, estar atento a isso aqui, ó. Você vai na última pergunta, clica em cima dela. Na hora que você clicar, vai aparecer a régua que eu falei para você aqui, que é a régua onde você vai adicionar alguns elementos. Se você clicar logo depois dessa aqui, você adiciona depois dela. Por exemplo, olha só, cliquei em adicionar pergunta. Você viu que a pergunta ficou entre uma e outra, né? Ah, não quero. Pode vir aqui nesse ícone e excluir esse ícone. Mas para chegar, colocar a seção, como a gente quer fazer uma nova página, você clica aqui. Nessa seção, você vai clicar nessa página onde a gente tem um ícone com 2 retângulos. Clicando nesse ícone com os 2 retângulos, você abre uma nova seção. Aí olha só como que ficou. Seção 2 de 2. Lembrando que a gente vai ter ainda o título, que é formulário de teste, e vai aparecer em todas as páginas. E aí você vai dar um novo título para cada seção. Por exemplo, nessa seção aqui, eu quero dar o título de prova de geografia. A prova de geografia foi o elemento que eu peguei para a gente já fazer um exemplo para vocês, né? Aí cada um pode fazer com o conteúdo que você tem produzindo o seu próprio material. Na descrição eu vou colocar aqui prova de geografia, valor, vamos supor, 50 pontos, né? Professor tal. Então, e aí você pode colocar a sua escola, o nome e tudo mais, né? Como eu falei para vocês, pode vir na mesma sessão ou pode vir em sessão diferente. Eu aconselho muito vocês fazerem sessões diferentes quando vocês forem formatar algum tipo de formulário, né? De simulado. Por quê? Nesse simulado, você pode colocar o aluno, por exemplo, para responder primeiro as questões de português, aí você cria uma nova sessão, depois ele responde a prova de matemática, depois ele responde a prova de geografia e assim por diante. Porque aí você dá conta de dividir as disciplinas, né? E até mesmo organizar qual é a disciplina que você quer que o aluno responda primeiro. Então, isso também é possível de acordo com o que você vai criando essas sessões aqui. Agora, se você também não quiser isso, quiser que o aluno possa ele mesmo escolher, você cria tudo em uma única sessão, que também é possível. Então, vamos lá. A primeira inserção que a gente vai fazer nessa prova de geografia não vai ser uma questão. Vamos supor que a gente tem um texto, e aí a gente quer colocar esse texto lá na prova, né, para que ele possa ter acesso ao texto para depois responder as questões. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos clicar aqui, ó,
Nesse ícone que tem dois T, tem um T maior e um T menor, né? Quando você clica aqui, você vai adicionar título e descrição. Nessa parte do título aqui, você vai poder colocar, por exemplo, o título do texto. Que no caso, eu já tenho o texto baixado aqui. Vou utilizar ele. Chama-se Regiões do Brasil. Então, eu peguei meu arquivo aqui, que eu já estava com ele pronto, formatado. Vou copiar e eu vou colar. Então, colei aqui Regiões do Brasil. Depois, nessa parte de baixo aqui, que é a descrição, eu vou copiar o texto. E aí, eu colo ele aqui na parte de baixo. Como vocês perceberam, o texto não é possível a gente ter formatação muito próximo do Google. Se você quiser ter um texto com uma formatação perfeita, você pode ir lá no arquivo, no seu editor de texto, faz todo o texto, formata ele e depois faz um print do texto, criando aquele texto em forma de imagem. Aí dá para você adicionar como uma imagem, né? Que agora eu vou explicar também como que faz isso, ok? Então, dessa forma aqui, a gente consegue fazer a inserção de textos, né, direto. Então, aqui o texto ele vai se configurar de acordo com a página onde o estudante ele vai ler. Se ele estiver lendo num computador, ela vai ampliar mais. Se ele estiver lendo em um celular, ele vai compactar ao tamanho da tela do celular, ok? E na da imagem já não tem como, porque a imagem vai aparecer inteira para o aluno, se você escolher pegar o texto e fazer ele virar imagem. Então, nessa opção aqui, essa regiões do Brasil já está configurado para ficar dessa forma aqui. Então, o próximo passo que a gente vai fazer é uma ilustração. Então, eu vou adicionar no lugar aqui uma imagem, tá vendo? Venho nessa paleta de novo aqui do lado, nessa régua que a gente tem, e clico em cima desse ícone aqui, que é o ícone de adicionar imagem. Quando eu adiciono imagem, olha só, tantas opções que eu tenho aqui. Eu posso pegar imagens do Google, eu tenho a opção de pegar a imagem que já está no meu próprio Drive, a imagem que está na página de fotos, que eu tenho também que fica no Drive. Eu posso pegar a partir de um endereço da internet que já tenho. Eu posso tirar uma foto da minha própria câmera, da minha webcam, ou da câmera do celular e fazer esse upload, ou eu posso pegar uma imagem que está no meu próprio computador, né? No caso aqui, eu vou pegar uma imagem do meu computador, que eu já separei para adicionar aqui, que é aquela imagem do mapa do Brasil. Então, eu clico em procurar, e aí eu vou lá onde está a minha imagem, e vou selecionar. Essa aqui é a imagem que eu quero. Adicionar aqui. A imagem vai aparecer dessa maneira aqui, ó, para mim. Vou colocar um título na imagem, que vai ser Regiões do Brasil. Regiões do Brasil. Certo? Na imagem, vai aparecer em cima dela esse ícone aqui, ó, com 3 pontinhos. Quando eu clico aqui, eu tenho todas essas opções aqui, ó. Alinhar a imagem à esquerda, alinhar a imagem à esquerda, que ela já está alinhada à esquerda, que é automático, né? Alinhar a imagem ao centro, como eu posso deixar ela dessa forma aqui, ou eu posso alinhar a imagem à direita, como vocês estão vendo. Tem a opção também de remover a imagem para você adicionar uma outra, ou alterar a imagem, né? Que é alterar o tamanho. Para alterar o tamanho, você tem essa opção que você vai clicar aqui, e mudar a imagem, né? Ou você vai clicar aqui em cima dela. Quando você clica, vai aparecer esses quadradinhos aqui, ó. Isso permite com que você possa aumentar a imagem. Vamos supor que você achou que a imagem ficou pequena. Você quer uma imagem um pouco maior. Então, você pode aumentar ela. Aí, depois, você clica em uma outra área qualquer que ela já sai do modo de edição. Basta clicar depois novamente aqui e alinhar ela de acordo com o que você queira. Então, eu vou deixar essa imagem desse tamanho. Acho que é um tamanho bom. E já organizado no centro, né? Então, ela vai sempre, dependendo da tela que ela aparecer, vai aparecer no centro para os estudantes, ok? Além de texto, como eu mostrei para vocês, além de imagens, também é possível a gente inserir vídeos, né?
a gente pode ir lá e pesquisar vídeos no YouTube, né? Eu vou pegar aqui um vídeo de de um link que eu já tinha separado anteriormente para mostrar para vocês como que eu vou fazer. Então, lá naquela régua, você clica em cima do ícone do YouTube e a partir daí a gente consegue já copiar e colar o ícone, o link do vídeo aí em cima, né? Vou mostrar para vocês como que vai ficar. Então, eu separei esse link aqui. Então, você vem aqui, vai lá no YouTube, pega o link, copia e cola ele nessa página aqui. Depois você vem na lupa e coloca em pesquisar. Ele vai achar o vídeo que você quer, você seleciona o vídeo, clica em cima dele e vem aqui no botão selecionar. E aí ele vai aparecer aqui, ó, também nessa página aqui. Da mesma maneira como você pode aumentar e diminuir o tamanho das imagens, você também pode fazer a mesma coisa com o vídeo. Observe como que o vídeo fica, né? Vamos supor que você quer o vídeo em um tamanho maior. Então, você pode colocar ele aqui. Clica do lado de fora, vem aqui, pode alinhar ao centro, à direita, da maneira como você quiser. E aí vai aparecer o vídeo lá, né? Tem como você colocar também um título para o seu vídeo, né? Da maneira como ele irá ficar. Então, você tem tanto imagem, você tem texto, você tem vídeo, tudo isso é possível você acrescentar no seu formulário para dar um suporte, para dar um apoio para o seu estudante, ok? Até aqui, alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar? Tudo ok? Ó, perguntaram aqui, teria como dar uma reinterpretada no inserir texto? Sim, agora eu vou voltar aqui e mostrar como que a gente insere esse texto. Sim, também perguntaram aqui, a Emanuela, né, se tem como colocar primeiro as discursivas, depois as objetivas, também tem como. Isso aí basta na hora que você for montar, você vai colocando em ordem, né, que aí fica certo. Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, nessas questões aqui, basta que na hora que você clicar em adicionar pergunta, você selecionar o tipo. Mas agora a gente entra aqui nessa questão das perguntas, tá bom? Só voltando aqui que o pessoal pediu para a gente rever a questão do texto. Olha só como que o texto ele vai funcionar. Vamos supor que ele está aqui, você quer adicionar um texto. Você vai vir aqui nessa régua, como eu falei para vocês, e vai clicar sobre esse ícone, que é um T maior e um T menor aqui. Quando você colocar o mouse em cima dele, ele vai estar escrito o seguinte: adicionar título e descrição. Quando você clicar aqui, vai aparecer essas opções. Nesse título aqui, você vai colocar o título do seu texto, né? No caso, aqui o nosso era Regiões do Brasil. Aí eu peguei e coloquei o título aqui. E depois, em descrição, né? Que é opcional. Aí você adiciona o texto. Você vai lá no Word ou no lugar onde você tiver guardado o texto, né? Copia e cola aqui. Aqui também você pode digitar, como vocês estão vendo, né? Tem a opção aqui para vocês fazerem um texto, caso vocês queiram digitar também direto aqui na opção, né? Lembrando que esse texto aqui ele não tem formatação, como, por exemplo, inserir parágrafo, né? Formatação ao centro, isso não aparece como opção. Ele aparece apenas a descrição dessa maneira aqui, ó, como vocês estão vendo. Ok? Então, ele funciona nesse sentido aqui, dessa maneira. E agora vamos lá para as questões de adicionar as perguntas, que vão ser as questões do nosso formulário. Quando você clica em adicionar perguntas, você vai ter essas opções aqui, ó, como vocês estão vendo. Nessas opções, aqui você tem nessa lista suspensa aqui, você tem todas essas opções: resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear. Tudo isso aqui
são questões que vocês podem inserir. Por exemplo, se você quiser uma questão simples, que a resposta seja curta, sim, não, ou um nome, ou uma frase pequena, você vem aqui e seleciona resposta curta, né? Mas vamos supor que você quer uma resposta que seja um pouco mais elaborada, né? Que seja uma resposta que ele vai precisar de, por exemplo, um parágrafo para responder, 5 linhas, por aí, 10 linhas. Você tem a opção de vir aqui e colocar a opção de parágrafo. Então, ele vai ter uma resposta longa para responder. Então, essas aqui são as opções de perguntas discursivas que a gente tem. Então, vou colocar aqui uma pergunta, né? Vamos colocar aqui. Em qual região do Brasil está localizado o estado de Goiás? E aí você quer que o aluno escreva. Então, essa aqui é a opção que você vai ter. Agora, um ponto muito importante, pessoal, que é a quantidade de nota que você vai atribuir a uma questão. Então, por exemplo, né, essa daqui é a pergunta, né? Então, você vai subir novamente lá no início do formulário, você irá clicar em configurações, que é esse ícone de uma engrenagem que tem aqui. Clicou em configurações, vocês vão vir direto para a aba de testes. Basta clicar nessa aba de testes aqui, e depois clicar em cima da opção criar testes. Nessa opção criar testes, olha o tanto de opções de teste que você vai ter, né? A primeira opção é liberar a nota. Quando que você quer liberar a nota? Quer que liberar a nota assim que o aluno termina o formulário, então você tem essa opção, se você deixar aqui marcado, ou você pode marcar a opção para que a nota seja liberada somente posterior, depois que você faça uma revisão manual de cada uma das perguntas. Então tem essas opções aqui também. Aqui já é imediato. Se você fizer um formulário só com questões discursivas, você já pode clicar nessa aqui, ó, porque aí o aluno termina, quando ele termina a prova, ele já tem o resultado dele automaticamente, de quantas notas ele tirou. E aqui, ó, você vai revisar primeiro, e só depois que você autorizar que ele vai saber a nota dele, nessa opção aqui. Além disso, você ainda vai ter essa opção aqui, ó. As pessoas que respondem podem ver quais foram as perguntas erradas, que elas erraram. Aí, se você marcar, ela vai ver, depois que ela enviar o formulário, qual foi a pergunta errada, vai ver quais são as respostas corretas e quais são os valores de cada questão. Vamos supor que você não quer soltar o gabarito, você quer soltar só o valor que eles tiraram e qual é o valor de cada questão, para que os alunos não compartilhem, né, as respostas entre eles. Então, você pode desmarcar essas duas opções aqui e criar o seu teste dessa forma, né? Agora, se você não se importar com essa questão dele saber qual foi a questão correta, qual foi a questão errada, o que ele acertou, o que ele errou e qual é a opção, as respostas corretas, aí você pode deixar essas opções marcadas, ok? Depois disso, basta clicar nesse ícone aqui em cima, no canto superior direito da sua tela, que está escrito salvar. Quando você salvar, você vai criar. Ah, detalhe, observem aqui, ó, total de pontos nessa parte de cima aqui. A partir do momento que você cria um teste, ele vai te mostrar qual é o total de pontos que o seu formulário tem. Então, como eu não atribuí nenhum ponto, ele vai estar dessa forma. Como que eu faço, então, para adicionar uma pontuação? Você vai vir em cima da questão, clica em cima dela, né? Se você não clicar, por exemplo, se você tiver clicado em uma outra questão, ela não vai aparecer a opção para você editar ela. Então, você tem que clicar em cima da questão, aí você vai ter a opção de edição. Então, você vai clicar em respostas corretas, vai vir aqui no canto superior e vai atribuir a pontuação daquela questão. Aí basta clicar em concluir, né? Lembrando que questões de múltipla escolha, o Google Formulário ele não responde automático. O máximo que você consegue é colocar um feedback na resposta, ou seja, uma explicação para o aluno, mas ele não faz a correção automática. Essa correção precisa ser feita manual. Então, se você colocar tanto resposta curta
quanto a resposta longa, que é a resposta de parágrafo, depois você precisa retornar no formulário, corrigir a questão, se está certo, se está errado. Mas aqui você pode colocar, por exemplo, um feedback que vai ser uma mensagem que vai chegar para o aluno depois que ele enviar a sua resposta, né? Então, aí ele chega uma mensagem ali explicando, pode ser alguma correção que você já queira fazer com ele, né? Para ele saber se ele acertou ou se ele errou, ok? Além dessas questões discursivas que tem aqui, a gente pode ter as questões objetivas. Como que são essas objetivas? Aí, objetiva, a gente tem um leque gigantesco de opções. Então, você clica novamente aqui nessa régua e vamos lá em adicionar pergunta. Nessa em adicionar pergunta, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui uma pergunta que eu já tinha elaborado aqui, né? Então, como que vai ser essa pergunta? A pergunta vai ser: destaque qual é a região sul que está no mapa abaixo. Então, vou copiar e vou colar. E aí eu quero adicionar uma imagem, porque para o aluno conseguir responder essa pergunta que eu fiz aqui, ele precisa ter acesso a uma imagem. Então, ao lado aqui, vocês estão vendo que aparece esse ícone de imagem. É para você adicionar uma imagem dentro da pergunta. É diferente daquela imagem que a gente adicionou ali em cima, que a imagem ela não está numa pergunta. Ela é uma imagem que está fora da pergunta, né? Então, aqui, clicando nessa opção, você vai lá, tem as mesmas opções de inserir, como eu mostrei para vocês, inserir imagem. Eu já separei, quero usar essa imagem aqui. Clico nela e já vai pré-selecionar a imagem. Tenho as mesmas opções de edição, aumentar ou diminuir a imagem, né? Colocar ela ao centro, por exemplo, né? E aqui o aluno ele vai poder agora visualizar melhor a imagem. Então eu quero que o aluno marque, de acordo com os números que estão destacados aqui, qual é a região sul. Então eu posso abrir para ele algumas opções, né? Então eu vou colocar aqui. A região sul é a opção 1. Aí eu clico Enter. Vai para 2. Aí eu coloco 2, Enter. 3, Enter. 4, Enter. 5. E finalizo as minhas opções. Ok? Depois, como eu faço para o aluno preencher? Vou clicar em respostas corretas. Vou atribuir aqui em cima a pontuação que a gente vai ter da questão e vou selecionar qual é a alternativa correta. A região sul é a região número 5, que está destacado aqui. Então, eu venho aqui, clico em concluir. Nessa questão aqui, ela já vai ser automaticamente preenchida pelo formulário. Então, o formulário, ele vai, como ele já tem qualquer a resposta correta, ele já vai marcar e já vai dar essa pontuação para o aluno. Então, quando o aluno ele marcar aqui, ele já vai saber qual é a pontuação dele. Vamos para mais uma questão de múltipla escolha, certo? Vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer uma questão mais simples de múltipla escolha, com apenas algumas alternativas. Vou clicar novamente aqui, nessa régua ao lado, e vou clicar em adicionar pergunta. Vou pegar essas alternativas que eu já tinha aqui, que é a minha pergunta. Quais imigrantes contribuíram para o desenvolvimento da economia, baseada na pequena e média propriedade rural, policultura, né? Então, vamos lá. Vou selecionar aqui quais são as minhas alternativas. Eu tenho 4 alternativas que eu já tenho separado. Clico aqui, ó, quando aparecer, por exemplo, da maneira como apareceu lá, em opção de parágrafo, mas eu quero com múltipla escolha. Então, eu clico aqui, ó, múltipla escolha. E aí eu posso selecionar. Quer ver? Vou colocar um Ctrl V aqui e já sai as minhas próprias opções. Eu peguei isso daqui, que já estava pronto e formatado lá no meu arquivo de edição de texto, no meu Word, né? Então, eu só copiei e colei ele aqui. E ele já sai essas opções todas, né, que eu tenho. Vem um... detalhe. Não quero colocar nas minhas alternativas uma coisa escrita, eu quero colocar uma imagem. Por exemplo, você também tem essa opção. Olha que na hora que você clicar na alternativa, vai ter aqui ao lado, ó, adicionar imagem. E aí no lugar
de você colocar a alternativa sendo um texto, você pode colocar a alternativa sendo uma imagem. Também tem essa opção. Depois basta vir aqui, adicionar a pontuação, como a gente já fez anteriormente, marca, por exemplo, a opção correta, clica em concluído. E aí você tem questões de múltipla escolha. Então, a gente tem aqui uma questão discursiva, né? A gente tem aqui duas questões de múltipla escolha, uma com incrementando imagens e a outra apenas com o texto. E agora a gente vai em mais uma opção de questão múltipla escolha. Só que essa daqui é quando você tem uma pergunta onde não vai ser apenas uma resposta correta. Você tem mais de uma resposta correta. Então, como que você irá fazer? Clica aqui, ó, múltipla escolha, né, nessa página onde está aqui, você vai selecionar caixa de seleção, no lugar de múltipla escolha. Certo? Assim que você adicionar. Aí a pergunta vai ser, quais dos estados abaixo são da região Centro-Oeste? E aí você vai ter mais de uma opção. Por exemplo, a primeira opção que a gente vai colocar, São Paulo. Segunda opção, vamos colocar Goiás. Terceira opção, Mato Grosso. Quarta opção, Tocantins. Quinta opção, por exemplo, vamos colocar Rio de Janeiro. E a última opção, Mato Grosso do Sul. Tá, Alisson. A Charlene fez uma pergunta. Ai, peraí, que eu abri foi pessoas em vez de chat. Quando marcamos a resposta correta, o aluno tem a opção terá a opção de refazer a questão corrigindo, ou depois que ele fez, não altera mais? Então, tem uma opção lá no finalzinho que eu vou mostrar para vocês. Você pode selecionar isso. Se você quer que o aluno possa refazer e reenviar as respostas, ou se você não quer que ele só envie uma vez. Você tem as duas opções. Isso quem vai determinar é você que está fazendo o seu próprio formulário, tá bom? Agora a gente chega para a gente aprender como que faz isso, ok? Então, Charlene, você entendeu? Você quer abrir o microfone e falar alguma coisa? Fica à vontade, tá, filha? Ok. Então, ok. Continuando aqui. Então, como que a gente vai fazer? Essa opção aqui, a gente tem 3 opções corretas. Então, como que você vai fazer? Aqui está escrito caixa de seleção, né? Clique em respostas corretas, aí você vem e seleciona. Primeiro, a pontuação. Essa pontuação vai ser 10 pontos. As respostas corretas são Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Depois disso, basta você vir aqui e clicar na opção concluído. Então, você tem essa opção aqui. É uma questão de múltipla escolha, mas ela não tem apenas uma resposta correta. Nessas aqui, só tem como ter uma resposta correta. Se você clicar em uma, ele automaticamente vai desmarcar as outras. Aqui não. Aqui você pode marcar todas, ou você pode marcar nenhuma, você pode marcar uma, pode marcar duas. Então, essa aqui te dá uma opção maior. E detalhe, para você obter a pontuação cheia, que é os 10 pontos, o aluno tem que acertar as 3 opções. Ou então ele não tem a pontuação cheia, ele vai ter a pontuação fragmentada dessa questão. Ok? Outra coisa importante da gente colocar aqui também, né? O pessoal ainda até me lembrou ontem no curso de formação que não existe a opção de você colocar respostas fragmentadas, pontuação fragmentada. Você precisa colocar sempre a pontuação cheia, né? Ou seja, é 5 pontos, é 2 pontos, é 10 pontos. O que a gente dá como sugestão? Por exemplo, você quer que a sua questão vale 5,25 pontos. A minha sugestão é que você pega isso e multiplica por 100. E no lugar de você colocar a prova valendo 5,25, você coloca a questão valendo 525.
Depois é só você mexer com a vírgula e colocar ela da maneira como você queira, ok? É uma sugestão. Inclusive, a gente usou isso muito na EJA para conseguir, porque a quantidade de questões do simulário era muito grande, e aí a gente precisava ter algumas questões com valores diferenciados. Então, a gente utilizou essa forma, essa ferramenta da gente fazer isso, ok? Agora, vamos para mais um tipo de questão. Também é uma questão de múltipla escolha, né? Vamos lá. Adicionar questão, né? Adicionar pergunta. E aqui a gente vai selecionar do lado essa opção aqui, ó, lista suspensa. Na opção de lista suspensa, você irá criar como se fosse esse quadrozinho aqui, ó, tá vendo? Que a gente clica aqui e aparece uma lista suspensa, onde eu posso selecionar o que eu quero. Então, essa opção de lista suspensa, ela é exatamente isso. Então, você vai simular aqui e o aluno vai abrir e dentro disso aqui ele vai selecionar uma única opção, né? Então, vamos colocar aqui. Em qual região do Brasil está localizado o estado de São Paulo. Qual região do Brasil está localizado o estado de São Paulo? Então, na opção 1, você vai colocar Sul. Opção 2, Sudeste. Opção 3, Norte. Opção 4, Nordeste. Opção 5, Centro-Oeste. Por exemplo. Então, você selecionou essas 5 opções aqui, né? Quando você selecionou ela, vai aparecer lá para você essa lista suspensa que vai ser da mesma maneira como aparece aqui. Agora eu vou mostrar como que irá aparecer na opção dos alunos. Então, você vem aqui de novo em respostas corretas, adiciona a pontuação, depois clica em cima da alternativa correta e clica em concluir. Então, olha só como que ficou a nossa provinha de geografia. Ela tem todas as opções possíveis de questões de múltipla escolha que a gente tem aqui e também algumas questões discursivas. Então, como eu falei, vai ser no valor aqui em cima de 50 pontos. Vamos visualizar como que vai ficar. Quando você clica nesse ícone aqui, ó, desse olhinho, você vê como o formulário aparece para os alunos. Porque aqui ele está no modo de edição, né? Ele aparece dessa forma aqui só para as pessoas que têm acesso à edição. Que no caso aqui, como eu não compartilhei com ninguém ainda, só eu tenho acesso à edição desse formulário. Então, clicando aqui em visualizar, ele vai aparecer dessa forma aqui, ó, tá vendo? Formulário de teste, primeira página, tá vendo? Como a gente criou. Aí, próximo, não posso ir pro próximo, tá vendo? Porque eu coloquei como obrigatório. Então, eu vou ter que adicionar o meu e-mail aqui para mim ir para a próxima página. Então, eu adiciono o meu e-mail. Outra coisa importante. Então, no caso da prova... Sim. No caso da prova, é ideal que todas sejam obrigatórias? Depende muito de como você irá fazer. Porque, assim, se o aluno não colocar ele como obrigatório, ele pode responder e deixar ele em branco. Se ele não responder ela e deixar ele em branco, ele vai perder a pontuação como se ele tivesse feito a prova e errado ela, né? Mas, se você tiver questões discursivas, por exemplo, né, não é bom você colocar obrigatório, porque aí ele pode colocar qualquer coisa lá, né? Então, assim, depende muito da maneira como o público ele vai receber isso, né? E como que está sendo também o planejamento, né? Mas se for questões de múltipla escolha, por exemplo, que é só a questão de marcar uma alternativa, eu recomendo que vocês coloquem todas como obrigatória, né? Porque aí, nesse caso, ele vai pelo menos chutar, né? Ele não vai deixar nada em branco. Eu tenho uma opção assim. Mas agora, se tiver questões discursivas, talvez não seja interessante você colocar como obrigatória. Porque, como vocês estão vendo, o obrigatório aqui, ele precisa preencher inteiro no página, não vai para a próxima página.
Então aqui você tem que colocar o nome também, né? Todo que aparecer esse asteriscozinho vermelho aqui, ó, destacado, como vocês estão vendo, ele é obrigatório, ele não parte para a próxima página. Por exemplo, aqui na série não é obrigatório, eu não coloquei lá como obrigatório, então eu consigo ir para a próxima página, tá vendo? Sem responder ela, né? Nessas aqui, olha só como que ficou. Olha o texto, como que vai aparecer para o aluno. Lembrando que aqui ele vai configurar o tamanho da tela. Se tiver na tela do computador, ele dá uma espremida, fica mais fácil de ler. Se for imagem, o texto não fica assim. Ele vai configurar a imagem para o tamanho da tela, né? Aqui é a imagem do mapa que eu coloquei. Aqui é a imagem do vídeo, ó. Clicando aqui em cima, o vídeo já começa a funcionar. Aqui a gente tem a questão discursiva, aí o aluno ele vai poder escrever, tá vendo? Aqui as alternativas, se ele clicar em uma de múltipla escolha, a outra desmarca automaticamente, tá vendo? Então essa aqui ele só vai ter uma opção para ele marcar. A mesma coisa aqui nessa, que é de múltipla escolha. Agora nessa aqui não, ó, que é uma caixa de seleção, tá vendo que ele pode marcar várias? Pode marcar todas que ele quiser. Então essa aqui é a caixa de opção, né? Ou ele pode marcar uma, pode marcar duas, e assim por diante. E essa daqui é a lista suspensa. Olha só como ela fica. O aluno vai selecionar e ele vai ter uma lista no qual ele vai ter que colocar uma dessas, né? Então ele vai lá e marca a opção. E depois clica em enviar, né? Aí, aqui, ó, sua resposta foi registrada, ter pontuação. Ele clica e aí ele vai conseguir ver a pontuação a partir daí. Mas nesse caso, dessa aqui, ele não consegue ver a pontuação ainda, porque não teve a correção, né? Ela tinha uma questão de múltipla escolha. Então, não vai ter essa opção. Só quando você tiver 100% das respostas corretas. 100% das perguntas sendo de múltipla escolha. Aí ele já tem as respostas corretas e lança o resultado. Quando o aluno responder, vai aparecer aqui, ó, lá na sua página de edição, essa aqui, ó, perguntas, e aqui do lado vai estar aparecendo respostas. E aqui vai aparecer, tá vendo? Então ele vai aparecer cada uma das questões, como que foi marcada, né, o que o aluno respondeu. Tá vendo aquela que discursiva minha, que eu coloquei só algumas letras? Ele vai aparecer aqui para mim. Dessa forma aqui. A que eu acertei, ele mostra as outras que eu tinha marcado, né? Então, ele mostra questão por questão, para mim poder visualizar no formulário, né? Ele mostra por pergunta, por exemplo, você quer ver todo mundo que respondeu a pergunta qual é o seu nome completo. Aí você vai ter todas as opções aqui. Aí você pode selecionar a pergunta que você quer. Por exemplo, essa aqui era aquela da região de São Paulo. Aí você vai ver como que foi o que as pessoas colocaram, né? Nessa opção. E aqui você vai ter individual, que vai ser por pessoa. E ali tem a opção do feedback do professor para cada aluno, se ele quiser, né? Isso, e ainda dá para você dar o feedback de volta para o aluno, né? Adicionar o feedback aqui, porque o aluno depois ele entra, aí vai falar assim, você errou aqui, você melhorou aqui, continue tentando, você pode fazer o que você quiser nessa resposta. Essa parte aqui é a parte onde você vai corrigir. E detalhe, ainda tem essa opção aqui, ó, em cima, tá vendo? Criar planilha, que é onde você vai clicar e ele vai abrir uma nova planilha. Basta você clicar em criar aqui e aí ele vai apresentar a planilha para você com as notas e a pontuação dos alunos. Olha só como a planilha aparece. E aí basta você passar aqui para o seu diário, basta você mostrar. E olha só, tem um resumo completo, né? Do nome, do endereço, e-mail do aluno, né? A série que vai aparecer aqui, todas as questões da qual ele marcou, e aqui na frente aparece a pontuação de cada um, né? Então, essa aqui é uma opção que você tem na hora de você fazer a avaliação. Então, aqui é já quando você está coletando o resultado do seu formulário, ok? Então, aqui é depois que você já passou, mas a gente ainda tem mais algumas outras opções. Vou mostrar aqui para vocês.
Tá, então aí nas respostas, esses dias aí eu queria imprimir, porque quando você tem, quando você vai ali em respostas, ele te dá aquele demonstrativo também em gráficos, né? Uhum. Eu queria imprimir aquilo dali sem necessariamente ir para as planilhas. Eu não consegui, porque na hora que eu fui tentar imprimir, ele meio que virou planilha, assim, eu não soube fazer. Existe alguma forma específica ou eu teria mesmo que tirar print para imprimir esses resultados? No caso, tem essa opção de você imprimir. Ou tem alguma forma de fazer download? Não, aí não tem. Só tem aquela forma de planilhas. Não, né? Então, se você imprimir a própria página da internet, né? E aí você aperta Ctrl P, e abre a opção de imprimir, e aí ele vai imprimir essas páginas para você. A não ser que você queira organizar para montar algum outro arquivo, aí você tem que ir lá e tirar print. Eu acho que vai ficar melhor print, vai ficar mais organizado. Isso, porque aí tirando o print você vai ter o gráfico certinho. Não tem como você exportar, pelo menos eu não conheço essa opção de exportar o gráfico para um outro arquivo. Eu não fiz eu não tentei o Ctrl P, mas é porque eu achei que ele configurado do mesmo jeito que foi lá para a planilha, entendeu? Mas enfim, foi só mesmo uma curiosidade. O Ctrl P ele também fica um pouco desconfigurado, também tem essa questão. A Euripa e a Jane estão perguntando aqui nos comentários, tá? Então, se tem como imprimir a avaliação. No caso, eu penso que é a planilha, né, meninas? Confirma aí no microfone, no chat. A planilha do resultado? Ou a própria avaliação depois de pronta? Eu queria imprimir a própria avaliação, porque a planilha eu sei que a gente pode exportar para PDF, mas eu gostaria de imprimir a própria avaliação, o próprio formulário que a gente faz, teria como? Então, tem como você imprimir, como eu falei, aplicando o Ctrl P. Mas, por exemplo, não teria como você criar um arquivo para salvar esse arquivo e imprimir, por exemplo, em formato Word ou dessa forma. Então, seria mais ou menos na configuração que aparece para impressão comum, entendeu? Não sei se vocês conseguem ver como que aparece aqui para impressão, quando eu aperto o Ctrl P. Eu vou mostrar aqui para vocês. Preparando para imprimir. Eu vou mostrar aqui, vou tentar parar a compartilhação, eu vou compartilhar minha tela de modo geral aqui. Quer ver? Eu vou mostrar como que fica. Porque assim, vai ficar um pouco desconfigurado, né? Não vai ficar exatamente da maneira como está lá na configuração. Está aparecendo para a gente. Então, quando você clica aqui, tem a opção de imprimir, que você aperta o Ctrl P, e ele vai aparecer assim, ó. Tá vendo? Formulário de teste. Aí aquelas imagens que a gente tem, que colocou para personalizar o formulário, ela não aparece. Mas olha a maneira como ela aparece. Tá vendo? Aparece. Não é legal. Não fica tão legal assim, né? Mas tem as opções para você marcar aqui quais seriam a que você quer. E aparece com os logos, formulário do Google e tudo mais, né? Então isso aqui, dessa forma, inevitável. Então, pelo menos assim, é a forma que eu conheço como tem jeito da gente imprimir essa opção. Deixa eu continuar aqui. Então, agora existem algumas outras formas também da gente fazer outras perguntas. Vamos pegar mais ou menos aqui para me mostrar para vocês. Vou criar uma nova sessão, né? Então, a nossa terceira sessão. Nessa sessão aqui, eu vou deixar ela sem título. Não vou adicionar nenhum título nela. Vou adicionar uma nova pergunta. Agora a gente vai aprender a fazer uma escala linear. O que é essa escala linear, né? Vamos supor o seguinte, que você quer medir com que aqui você vai fazer um outro tipo, geralmente isso não funciona muito para avaliações escolares, né? Mas você pode fazer, por exemplo, um nível de satisfação, né? Vamos colocar assim, ó, que o aluno ele vai fazer uma autoavaliação, você quer fazer uma autoavaliação, né? Do quanto você avalia o seu aprendizado.
E aí, nessa escala que você vai fazer, você vai colocar a escala de 1 para muito ruim, e você pode colocar aqui a outra escala de 10, que vai ser a opção muito bom. Então, você tem uma escala linear, que ele vai avaliar de 1 até 10, sendo 1 muito ruim e 10 sendo muito bom, né? Então, ele vai ter essa escala. Depois vocês irão ver como que isso vai se configurar lá na frente, né? Então, a gente vai poder ter essa opção, que é o que a gente chama de escala linear. A outra pergunta, vou mostrar aqui para vocês, vai ser o que a gente chama de grade de múltipla escolha, né? Então, aqui você vai poder escolher várias vezes, né? Então, você vai colocar assim, avalie sua aprendizagem, né? Por exemplo. E aí você vai colocar aqui ele vai poder clicar várias vezes, né? Então, vamos supor que ele vai marcar qual foi, né, o nível que ele construiu. Por exemplo, habilidade número 1, que ele trabalhou, né? Depois, habilidade número 2, por exemplo. Depois, habilidade número 3. Habilidade número 4. Vamos supor que são os critérios das habilidades que você trabalhou. Aí, dentro dessas habilidades, ele vai considerar aqui se ela foi boa, se foi regular ou se foi ruim. Se ele desenvolveu totalmente, se ele desenvolveu parcialmente, se ele desenvolveu... Então, ele vai ter uma escala para ele fazer. Vou mostrar para vocês na visualização como que fica. Olha só como que fica aqui, ó. Nessa que é a escala linear que eu mostrei para vocês. Então, quando o aluno for marcar, ele vai marcar e vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? De 1 sendo muito ruim, 10 sendo muito bom. Quando a gente considera a de baixo aqui, olha como que ele vai classificar, tá vendo? Por exemplo, a habilidade número 1, eu considerei que eu desenvolvi e foi uma habilidade boa. Então, eu clico aqui sobre bom. Aqui, eu vou clicar sobre regular. Aqui, eu vou clicar sobre ruim, né? Então, são os pontos que ele vai avaliar uma por uma. Então, numa escala aqui de uma grade, né? Então, vai ter sempre nessa... Então, a habilidade 1 ele vai avaliar como que foi, a habilidade 2 ele vai avaliar e assim por diante. Ok? Até aqui tranquilo? Essa aqui já é um pouquinho mais complexa. Você também vai ter uma outra opção aqui, que é o que a gente chama de grade de caixa de seleção. Lembrando, aqui, nessa aqui de cima, ele só pode marcar uma única vez, entendeu? Então, por exemplo, se ele marcar bom, ele não pode marcar regular. Então, aqui ele desmarca automático. Agora, nessa daqui, não. Né? Nessa daqui, ele vai poder marcar todas aqui, ó, sendo possível. Né? Então, ele vai ter apenas uma única opção aqui. Lembrando que em todas elas você pode colocar respostas corretas, né? Então, aí você vai avaliando, coloca a pontuação. Né? Essa daqui, vamos supor que você quer montar uma grade que seja de conteúdo, não seja de uma autoavaliação. Então, aqui você também pode fazer isso. Você clica em respostas corretas, coloca, por exemplo, esse daqui corresponde a essa daqui. Então, aí você vai colocando, ó. Aí, cada um vai ter uma pontuação, por exemplo. Vai colocar aqui 10 pontos, aqui também vai ser 10 pontos, entendeu? Então, aqui você também pode fazer essa autoavaliação aqui, essa opção. Mas, se você for fazer nesse sentido de autoavaliação, aí você não coloca a pontuação. Nessa daqui é uma caixa de seleção, né? Grade de caixa de seleção. Nessa opção de caixa de grade de seleção, você vai poder colocar mais de uma opção. Então, você vai lá assim, ó. Avalie a sua aprendizagem, por exemplo. E aqui você vai clicar
habilidade número 1, habilidade número 2, habilidade número 3, né? E assim por diante. E aí você vai classificar aqui da mesma maneira, né? Bom, regular, ruim. Então vai ser muito relativo da maneira como você quer. Olha só como que fica depois, né? Aqui você vai poder fazer várias seleções. Vamos lá no modo de visualização do aluno, que aí vai ficar mais fácil para entender como irá ficar. Deixa eu passar essa página aqui. Foi o que a gente já tinha feito anteriormente. Lá na grade de caixa de seleção, eu vou poder marcar mais de um? Isso. Nessa primeira opção aqui na escala linear, você só pode marcar um. Por exemplo, você marcou 2 aqui, você não pode marcar o 10, tá vendo? Nessa daqui, também não. Se você marcou o bom, quando você for marcar o regular, ele desmarca. Mas na caixa de seleção, olha só, você vai poder marcar vários. Então, você vai selecionar aqui a opção que você quer, né? Então, você vai poder colocar cada um. Nesse daqui, não. Necessariamente, ele vai ter que selecionar apenas uma única resposta. Então, essa aqui também é uma outra opção que você tem de utilização dessa questão um pouco mais complexa, né? Que aqui talvez seja algo um pouco mais produtivo, não sei, né? Estou pensando aqui mais no ensino fundamental primeira fase, educação infantil, talvez eles dê conta de fazer uma questão mais voltada para isso daqui, né? Mas assim, também vale muito da criatividade do professor, se ele conseguir organizar alguma atividade que possa utilizar também essas opções aqui, ok? Eu estava mostrando para vocês aqui, sem compartilhar a guia. Deixa eu mostrar, essa aqui, ó. Aqui vai ser a forma como vai aparecer para o pessoal. Então, olha só. Essa aqui é a escala linear, tá vendo? Então, se eu marquei o 2 aqui, o 9 aqui, quando eu tentar marcar, ele desmarca lá. Então, aqui, eu vou marcando em uma escala muito ruim para 1, muito bom para 10, que é o que eu tinha colocado. Nessa daqui é a mesma coisa, tá vendo? Se eu marcar bom aqui, o ruim, nessa opção aqui, ele desmarca. Então, só posso marcar uma única opção. E nessa daqui, que é a grade de caixa de seleção, eu posso marcar todas as opções, como vocês estão vendo. Ou eu posso marcar apenas algumas. Então, essa aqui, como eu falei para vocês, vai depender muito de como o professor ele vai ter a criatividade para criar a sua pergunta, né? Seu questionamento. Agora, retornando aqui para a gente aprender a fazer o último estilo do formulário, que é para que o aluno possa te enviar um arquivo. Vamos supor que você pediu para que ele faça um mapa mental, ou que ele crie uma imagem, ou para que ele crie um vídeo, né? Então, você tem essa opção aqui também. Que você irá clicar aqui, adicionar a pergunta. Nessa daqui, ele vai precisar necessariamente estar logado em uma conta do Google, para ele conseguir enviar, porque ele vai enviar e vai direto para o seu Drive. E aí, lá no Drive, você vai ter acesso a esse conteúdo, que é essa opção aqui, ó. A opção de upload de arquivo. E aí ele vai falar que o upload de arquivo será feito no Google Drive, né, do proprietário do formulário. Então vai para o seu Google Drive, né? Aí você clica em continuar e aí você vai escolher permitir apenas tipos de arquivos específicos. Se você não marcar essa opção aqui, ele vai poder mandar qualquer arquivo para você. Se você marcar aqui, olha só como que ele vai perguntar o arquivo que ele quer de documento. Então, ele vai aceitar só arquivo de documento, só planilha, só PDF, só vídeo. Ou então, você vai poder marcar uma seleção que você quer. Áudio, né? Vamos supor que você pediu para ele fazer um podcast para você.
Você quer que ele envie esse arquivo de áudio, tem essa opção aqui. Eu quero que ele me envie uma imagem, também tem essa opção. Né? Eu quero que ele me envie um PowerPoint, né? Uma apresentação, também tem a opção aqui. Então, você pode selecionar aqui, ou você deixa essa opção desmarcada, e aí você vai poder enviar qualquer tipo de arquivo, né? E aí você tem as opções. Quantos arquivos o aluno vai poder te mandar? 1, 5 ou 10? Então você vai poder selecionar, né? Supor que você quer que o aluno só te envie um arquivo, só vai ter uma opção. Seleciona aqui. Não, eu quero que poder me enviar até 5 arquivos. Então, você tem a opção de te enviar até 5. Né? O tamanho máximo desse arquivo que você vai querer que receba. 1 mega, 10 megas, 100 megas, 1 giga, 10 gigas, e aí depende de como você vai querer. Então, essa aqui é a opção de upload de arquivo. E aí depois, ele vai lá, clica nessa opção e sobe o arquivo para você. E você vai receber ele a partir do seu Google Drive. Ele vai ficar hospedado no seu Google Drive, né? Nessa opção aqui. Observe, então, como que vai ficar. Sim? Alguém está querendo perguntar? Eu adorei, eu não sabia dessa opção, não. Adorei essa daí. De upload, né? A Andressa está perguntando se ela consegue compartilhar com os colegas a atividade pronta. E se o outro colega consegue fazer alterações, e se você pode dizer para ela como é que funciona esse processo. Sim. Já é o nosso próximo passo. Só mostrar aqui para vocês como que fica para o aluno aqui, né? Então, o aluno, quando ele tiver a aba de compartilhar arquivo, enviar arquivo, ele vai ter isso aqui, ó, adicionar arquivo, tá vendo? E aí, na hora que ele clicar, ele vai vir aqui, selecionar arquivo do seu dispositivo, e aí ele vai poder enviar para o professor o arquivo que ele quer, né? Então, essa aqui é a opção que a gente tem. Vou mostrar que é exatamente essa pergunta aí, né? Que a colega tinha feito para a gente, que é o segundo passo. O que eu apresentei para vocês são todas as opções de perguntas e formas como o formulário ele te dá, para você criar formulários de diversas formas. Agora, o segundo passo é como compartilhar o meu formulário. Então, vamos começar entendendo que você vai compartilhar o seu formulário, por exemplo, com o seu coordenador pedagógico, para que ele possa avaliar, para que ele possa fazer alguma modificação, ou vamos supor que você é o coordenador pedagógico e quer compartilhar com os seus professores, para que eles possam ter acesso às respostas e possam retirar ali a nota, vamos supor que você fez um simulado, né? E ele possa retirar a nota. Então, é possível fazer isso. Como que você vai fazer isso? No formulário aqui, tem esses 3 pontinhos que ficam logo ao lado da sua imagem de perfil. Você clica nele e vem aqui na opção adicionar colaboradores. Nessa opção aqui, você é o proprietário, foi você a pessoa que fez o formulário. Então, na hora que você clicar aqui, você vai ter a opção de adicionar um e-mail de alguém ou das pessoas que você mais adiciona. Por exemplo, quando eu clico aqui, já apareceu um e-mail das minhas coordenadoras, dos meus colegas de trabalho, né? Lá do Maria Elizabeth, porque eu compartilho o arquivo com eles com uma certa frequência. Então, aqui já fica salvo, vamos dizer assim, os meus contatos favoritos. Então, eu vou pegar aqui e selecionar a opção da minha coordenadora, lá do Maria Elizabeth, a professora Adriana. Então, clica aqui, já vai ter essa opção aqui. Eu posso notificar a pessoa, onde vai chegar um e-mail para ela, avisando que eu compartilhei um arquivo com ela, e posso criar uma mensagem aqui. Né? Aí eu falo assim, olá, Adriana, esse é a minha prova de geografia. E aí essa mensagem vai chegar no e-mail dela e tudo mais, e vai aparecer dessa maneira aqui, ó, formulário de teste. Então, lá naquela página inicial, como a gente viu, vai aparecer para mim e vai aparecer para ela. A partir do momento em que eu adicionei ela, ela pode mexer no formulário da mesma maneira como eu. Ela só não pode, nesse caso, compartilhar o formulário com outras pessoas. Se eu não me engano, acho que ela não tem essa opção, e não tem a opção de excluir o formulário. Quem pode fazer essas duas opções é apenas a pessoa que é proprietária, né?
Então, vou colocar aqui cancelar, mas aí se você quiser fazer, é só colocar enviar. Vamos supor que você não tem a opção de o e-mail da pessoa, mas tem como você enviar isso aqui para ela se transformar em uma editora. Basta você vir aqui, ó, copiar link, tá vendo? Lá em adicionar editores ainda. Vai ter essa opção de copiar link. Clicando aqui, você já vai automaticamente copiar o link, aí você pode ir lá no WhatsApp, jogar o link para a pessoa, que a pessoa também vai se transformar em uma editora. Vamos supor que você não sabe o e-mail da pessoa, só quer passar o link para que essa pessoa possa se transformar num editor. Então, você também tem essa opção, sem ter que adicionar o e-mail dela. Dá para adicionar e-mail, pessoal, de qualquer domínio, mas se eu não me engano, só do Google que dá para fazer edição, ok? E aí, como eu falei para vocês, a pessoa que criou o formulário é o proprietário. As outras pessoas vão ser editores, elas não podem excluir. Se você for lá em cima da pessoa e transformar ela como proprietário, você deixa de ser proprietário. Aí você vai se transformar em um editor. Então tem como você passar, né, também essa função de proprietário para uma outra pessoa. E aí vai ter todas as pessoas que você adicionou como editoras, as pessoas têm que aceitar ser editoras, né, ir lá no e-mail dela e aceitar, e depois você transforma ela em proprietário, ok? Depois desse processo, basta clicar em concluído. E aí você já vai ter. Então, assim, é a maneira como você vai fazer para compartilhar com seus colegas de trabalho, transformar eles também em editores do seu formulário. Ok? Tá, então. E como é que eu faço para me compartilhar o link para centenas de pessoas e ninguém editar o meu documento? Aí você vai compartilhar com o seu aluno, né? Vamos supor que você quer jogar lá no grupo do WhatsApp, em que as pessoas só tenham acesso a entrar e responder o seu formulário. Você vai clicar aqui, ó, nesse ícone, enviar. Clicando aqui, você tem duas opções para enviar o formulário. Você pode enviar para o e-mail, que é essa opção aqui, que já vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Essa opção aqui. Então, você vai colocar o e-mail da pessoa que você quer, e aí você adiciona e já envia para o e-mail da pessoa, ou você clica aqui, ó, enviar link, que é esse ícone que fica ao lado do e-mail. Esse aqui é o seu link. Tá vendo? É o link completo do seu formulário. Mas você pode clicar aqui, ó, URL curto, que aí vai ficar bem menorzinho. Basta vir aqui copiar, né? E depois você vai lá no WhatsApp e cola onde você quer. E aí todas as pessoas vão ter acesso. Agora, se você estiver no presencial e seus alunos não tiverem um grupo de WhatsApp, tem uma outra opção. Você pode criar um QR Code, né, pegando esse link. E aí você imprime o QR Code, coloca lá na página, né, por exemplo, na parede da sua sala, e aí os alunos vêm com a câmera, e aí eles dão conta de acessar o seu link a partir também de uma imagem de QR Code. Né? Para fazer essa imagem de QR Code é muito simples, basta colocar no Google, né, criar QR Code, e aí já vai criar. Só precisa ter o link, e ele já vai gerar a imagem para você automático. Né? Tem vários sites que já fazem isso. Né? Inclusive tem site que ele já cria um QR Code com sua própria logo. Tem essa opção também. Aí você pode criar panfleto, você pode pegar esse QR Code, compartilhar, por exemplo, em uma tela que você for fazer a apresentação, você pode jogar essa imagem no WhatsApp, né? Então, as opções do QR Code são muito grandes também para você fazer. Tá, então a Patrícia, Departamento de Educação Infantil levantou a mão. Antes de eu passar a palavra, eu vou comentar aqui. A Carmina Feitosa falou, né, que legal o trabalho com educação especial e outra ferramenta maravilhosa. Muitas dicas valiosas. E a Patrícia está perguntando o seguinte: é obrigatório o aluno ter e-mail para acessar o formulário? Ela tem dúvidas em relação a isso. Não é. E eu vou explicar agora, Patrícia, porque é muito importante isso também. Eu coloquei lá, naquele formulário que eu mostrei para vocês, que era obrigatório, mas tem como você tirar essa obrigatoriedade. Quando você for clicar aqui em enviar, olha o que vai estar aqui em cima. Coletar endereço de e-mail, tá vendo? Se tiver marcado, aí é obrigatório. Agora, se você tirar, não vai ser, tá vendo? E aí você vai marcar aqui e vai aparecer sem a opção de e-mail.
olha só como que vai aparecer aqui. Aqui eu estou mostrando para você. Você viu que naquela primeira vez que eu mostrei, tinha o e-mail lá em cima, né? Que era obrigatório o e-mail, coletar o e-mail. Nessa aqui eu tirei para coletar o e-mail. Então não é obrigatório o e-mail. Aqui qualquer pessoa ela pode responder, ela não precisa necessariamente estar logada. Mas também tem outras opções aqui. Eu vou mostrar para vocês de uma parte que pode editar também. Ok? Compartilhar novamente, voltando aqui para a tela de edição do formulário. A Sara está perguntando assim, mas está logado no Gmail para responder, mas estar logado no Gmail para responder é necessário? Correto? Para poder responder. Não é Sara, abre seu microfone, entendeu, tá? Então eu não entendi. Eu entendi. Ela estava perguntando se é preciso estar logado no e-mail dentro do Chrome para conseguir responder. Não, não é necessário, né? A não ser que você queira. Vou mostrar aqui onde que você vai fazer isso também. Você vem aqui em configurações, aqui em cima. E aqui você tem, ó, tá vendo? Geral. Coletar endereço de e-mail. Aqui você também pode tirar e colocar aqui, ó. Tá vendo? Essa é uma opção. Agora, se você quiser que o aluno responda apenas uma única vez, aí você vem aqui, ó, limitar a uma resposta. Só que na hora que você fizer isso, aí sim o aluno precisa estar logado para responder. Porque ele só vai conseguir responder se ele tiver um e-mail do Gmail. Mas se você não marcar essa opção de limitar uma resposta e não marcar essa opção de coletar endereço de e-mail, qualquer pessoa pode responder. Inclusive, ele pode responder 2, 3 vezes, ele pode colocar o nome que ele quiser ali, então é totalmente aberto. Agora, se você quiser isso daqui, ó, você pode marcar essas opções aqui, ó. Aí ele vai poder responder apenas uma vez, toda vez que ele entrar, ele vai ter que colocar o e-mail dele. Então isso aqui é uma coisa controlada pela própria pessoa que vai fazer o formulário. Outra coisa importante também, vocês tinham perguntado, mas e se o aluno quiser mudar a resposta dele, né? E eu quero deixar o aluno mudar. Você clica nessa opção aqui, ó. Os participantes podem editar após o envio. Então, ele vai poder enviar. Depois que ele enviar, ele vai ter as respostas, ou não. Você pode colocar também para ele que ele não tem as respostas, né? E aí, ele vai poder editar. Então, ele vai poder mudar a resposta dele depois do envio, se você marcar essa opção. Agora, se essa opção aqui estiver desmarcada na caixa de configuração, aí ele não vai ter a opção, né? Que é a opção de enviar após o envio, editar após o envio, né? E aqui também você controla o tamanho máximo dos arquivos de upload, que é no caso lá a gente tem um arquivo, uma pergunta de upload, né? Então você controla aqui qual é o tamanho que você quer que as pessoas enviem para você. E também essa opção de ver gráficos de sumário e respostas do texto, né? Ele vai ver como que é o andamento do seu formulário. Tem aqui alguma dúvida? A Flávia perguntou se é necessário os pais possuírem e-mail, né, para essa opção de upload. Aí quando for upload, a opção de upload é necessário estar com login. Porque o que vai acontecer? Ele vai pegar um arquivo e ele vai enviar para o seu OneDrive, né? E aí vai ter que identificar quem foi a pessoa que mandou. Aí ele vai vincular esse arquivo a um e-mail. Então, toda vez que for fazer arquivo de upload, aí você precisa ter o login, sim. Os pais vão precisar ter o login, né? E assim as outras pessoas. Outra coisa importante aqui. Aqui na configurações, tá bom? Então, a primeira que eu falei para vocês aqui é do geral. Aqui o teste, eu também já tinha explicado para vocês como que funciona. E aqui tem essa de apresentação. Essa de apresentação vai mostrar o seguinte. Eu quero mostrar a barra de progresso. O que é a barra de progresso? Por exemplo, a gente colocou 3 sessões lá. Então, significa que ele vai ter 3 páginas. Então, ele vai mostrar assim, ó, você está na página 1 de 3. Você está na página 2 de 3. Se você marcar essa opção, ele vai ter noção do que vai, de onde que ele está, dentro do formulário, certo? Inclusive, isso daqui, pessoal, é muito positivo se você for fazer um jogo, né? No meu curso de formação da BNCC de Humanas do ano passado, um dos meus estudantes lá, dos meus cursistas, ele apresentou como o trabalho final do curso um jogo de RPG baseado
no Brasil Imperial, né, no governo de Dom Pedro II, com o formulário. De acordo que eles forem respondendo, eles eram direcionados a outras páginas, né? E aí, por exemplo, eles tinham 15 páginas, 16 páginas para responder, né? Então, ele criou esse jogo e aí era necessário mostrar a barra de progresso, que eles sabem onde que ele está no meio de todo o formulário, né? Outra coisa importante que eu tinha comentado com vocês, que eu falei, embaralhar a ordem das perguntas. Se você clicar isso daqui, o que vai acontecer? A pergunta 1 vai para a pergunta 3, a pergunta 3 vai para a pergunta 5. Então, quando o aluno receber, as perguntas vão estar embaralhadas. Então, toda vez que você acessar o formulário, as perguntas não vão estar na mesma ordem. Então, assim vai dificultar um pouco mais para eles. Então, se você marcar essa opção, embaralhar as ordens das perguntas, você não vai poder escrever lá assim, ó, questão 1, questão 2. Por quê? Ele vai ficar com as perguntas embaralhadas, né? Então, cada vez que você entrar, vai estar em uma ordem as perguntas. E o outro ícone aqui é o mostrar link para enviar outra resposta, né? Que é, no caso, né, que você vai possibilitar o aluno para responder mais de uma vez. Então, você também vai poder marcar essa opção aqui. E, por último, essa que a gente chama de mensagem de confirmação. Depois que o aluno termina, você pode escrever assim, ó, parabéns, você finalizou o teste, né? E assim por diante. Você pode colocar a mensagem que você quiser, da maneira como quiser, aqui para o aluno. Quando ele termina de enviar, vai chegar essa mensagem no final para ele, né? Então, você também pode fazer essa opção aqui. Depois, clique em salvar e vai estar configurado o seu formulário. Tá, então, tem a pergunta da Valdileia e da Josi. Valdileia, você quer abrir o microfone? Pode ser. Thales, a minha dúvida é em relação ao envio. Eu sempre limito para que o aluno responda só uma vez, né? No simulado, nas avaliações. E para que ele não responda com nome falso, eu coloco a lista suspensa e coloco os alunos pelas séries. Isso é necessário? Porque eu não quero que ele envie as respostas com nome falso. Porque ele vai lá, faz a prova, envia, vê o que ele acertou, mas geralmente eu não coloco com aquela opção para ele ver o que ele acertou, só número de acertos. Sim, então, aí o que acontece? É uma medida que você pode utilizar. É óbvio que isso vai muito do seu desejo, né? Mas ele também tem como utilizar isso. Por exemplo, vamos supor que ele entrou em um e-mail específico, que ele criou um e-mail fictício, e aí ele foi lá e selecionou o nome do colega dele, por exemplo. Entendeu? Então, o colega dele ele vai fazer a mesma coisa quando ele for responder. Então, ele pode responder com outro nome, que você já está dando um nome para ele, de alguém da escola. Eu já estou dando nome. Isso, então ele já está dando o nome de alguém da escola. Então, essa opção aí ele vai ter. Sabe? Assim, o formulário, ele é uma questão... se o aluno realmente entender como o formulário funciona, não tem como ele vai conseguir colar. Isso aqui é independente, você pode ter, que pode ser a plataforma muda, pode ser formulário, pode ser da forma como for, ele vai dar conta. Já existe até vídeos no TikTok que ensinam como você descobrir a resposta através do código do HTML do próprio site, né? Então, assim, formas de colar, só que ele precisa ter o conhecimento tecnológico suficiente para isso. Agora eu falei para você, se ele não tiver acesso ao conhecimento que a gente teve aqui agora, ele não vai saber disso que você terminou de falar, né? Então, assim, ele precisa saber lidar com a ferramenta. O bom nosso é que, pelo menos, os alunos do fundamental, eles já não têm tanta expertise assim. Do médio já é um pouco mais diferente, né? Tem muito pessoal do ensino médio que está anos-luz à nossa frente. A gente tem aluno, por exemplo, eu dou aula para o ensino médio, tem um aluno que já está fazendo transmissão no YouTube, utilizando 2, 3 aplicativos diferentes, então eles têm noção de tudo isso, né? Mas agora o pessoal do fundamental não tem, não. Eles geralmente fazem as coisas certinhas.
né? Então, assim, limitando ali a resposta a um e-mail, eu acredito, sim, porque pelo menos para ele colar, né, vamos supor assim, ele vai ter que criar um e-mail, olha só a dificuldade que ele vai ter que fazer, vai ter que ir lá, inventar o e-mail, criar, validar o e-mail, pegar o e-mail, colocar, mudar o negócio, pegar a resposta, depois anotar as respostas, depois ir lá, fazer com o e-mail dele, notar para ele conseguir a nota. Então, assim, é um trabalho, né? Então, você já está dificultando para ele, né, não ter uma coisa assim tão fácil. Então, eu acredito que, da maneira como você já está fazendo, já dificulta um pouco mais essa questão da cola. E no mais é isso, pessoal. Vocês querem que eu fale de novo sobre a forma de coletar o resultado? Que eu tinha falado aquela hora anterior, mas eu posso voltar aqui de novo, se vocês quiserem. Túlio, a Josi quer fazer uma pergunta também. Sim. Olá, boa tarde. Alguns momentos aí eu caí na internet aqui, mas tudo bem. A minha dúvida é, quando a gente cria o formulário, a gente gera o link. Quando eu compartilho esse link, mesmo que seja curto com as cursistas, ou que seja com os alunos, ele vai com o endereço, né, eletrônico. Eu queria saber como que a gente faz para ele ir bonitinho, com o nome do formulário. Então, no WhatsApp, basta você clicar, colocar para copiar e apertar espaço, que aí automaticamente ele já sai com o nome do formulário. Ele aparece a opção lá, isso aí é automático. Agora, se for, sim, basta você colocar o link, apertar espaço e esperar um pouquinho, que ele vai dar uma carregada, aí ele vai aparecer já. Da mesma maneira como aparece com um vídeo do YouTube. Vídeo do YouTube, se você colocar Ctrl V no link do WhatsApp Web e mandar de uma vez, vai aparecer só o link. Agora, se você manda, aperta espaço e espera carregar, aí aparece uma caixinha de seleção, inclusive com o nome do vídeo, com a descrição. A mesma coisa acontece com o formulário. Vai aparecer o nome do formulário, a descrição e assim por diante. Então, é possível só colocar lá no WhatsApp. Ok, obrigada. Uma coisa importante, pessoal. Aqui, ó. Quando vocês quiserem retornar para a página de vocês, basta clicar aqui, ó, tela inicial do formulário. E aí vocês vão ter acesso a isso aqui. Esses aqui vão ser os formulários que vocês vão criando, né? Então vão ficar todos os formulários aqui. Depois que você terminar o formulário, por exemplo, terminei o formulário, acabou e não quero que ninguém mais responda o formulário, né? Está suspenso. Você vem aqui em respostas e clica aqui, ó, tá vendo? Aceitando respostas. Clicou aqui do lado, não está aceitando respostas. Então, por mais que a pessoa tenha o link, ela não consegue responder. Se você clicar aqui, está aceitando respostas. Ok? Esse aqui é um ponto importante também da gente destacar. Ok, tá, então outra coisa. Teria como eu programar esse momento do acesso para responder ou não? Não tem como eu programar igual o e-mail eu programo? Não tem. Para enviar em determinada hora, né? Sim, por exemplo, eu gostaria de construir os links, deixar tudo agendado e depois programar para poder ele, né, ir automaticamente, também o tempo que ele seria utilizável. Eu não consigo fazer isso. Não. Essa opção aqui, pelo menos eu não encontrei ela em nenhuma dessas opções aqui, né? Do que eu já mexi, já programei aqui, até hoje eu não vi essa opção de você agendar, né? Isso, agendar. No momento que ele vai ficar aberto e no momento que ele vai fechar, né? Sim, aham. Não, eu não conheço nenhuma opção aqui Ok, obrigada. que possa fazer essa opção. E lembrando, né, pessoal, aqui vai abrir essa página na planilha, que vai ser o acesso que vocês terão, por exemplo. Ele vai abrir aqui como uma guia, né? E aí vocês podem compartilhar também esse resultado para todas as pessoas. Vamos supor que você quer que as outras pessoas tenham acesso, né? Você vem aqui e seleciona quem é que você quer que tenha acesso, né? Então, não vão ser todas as pessoas que estão no formulário que vão ter. Você vai poder baixar ela, você vai poder vincular ela na onde você quiser, né? Esse formulário aqui. Aí basta você conseguir baixar essas respostas e utilizar da maneira como você queira, aqui em forma de Excel. No mais, eu acho que é isso.
A Valdileia está com uma fala aí também, tá? Ok. Sim, ela é muito positiva, Valdileia, para fazer esse tipo de situação, né? Triagem. Inclusive, quando a gente foi fazer a triagem lá no Maria Elizabeth, para conseguir rastrear quais são os alunos que têm acesso à internet, quais que não estão, a gente usou também essa ferramenta do formulário. E a gente compartilhou de resultado instantâneo, né? A gente colocou no grupo do WhatsApp e eles conseguiram. E assim, e eu falo isso porque é uma ferramenta muito simples do formulário. Então, você dá conta de trabalhar desde questões mais complexas, como também com pessoas mais simples. Lá na EJA, a gente trabalha com os senhorzinhos que não têm acesso à internet, tem muita dificuldade com questões de informática. A gente tem pessoal acima de 60, 70 anos que voltou a estudar. Então, assim, e eles dão conta de fazer, eles dão conta de preencher o formulário. Para eles tem sido um ponto de apoio. Por exemplo, eles precisam, para fazer as atividades, né, da folha física, né, esse senhor, mas para fazer a prova, eles dão conta de fazer pelo formulário. Porque como já sai meio que mastigado, eles vão clicando e adicionando, eles conseguiram evoluir bastante. Tem mais alguém que queria? Posso falar? Pode sim. Assim, pouco conhecida essa ferramenta. Ano passado eu comecei a mexer mesmo, né, devido à situação, e para mim tem sido muito positivo. Esse ano eu fiz um formulário para conhecer melhor os alunos novatos, os pais, toda uma anamnese com as crianças. Então, assim, e hoje você esclareceu algumas dúvidas que eu tinha, e com uma linguagem muito fácil, descomplicada, sabe? Assim, adorei, amei, pode fazer outras, viu? Ok, vamos programar assim. Pessoal, eu queria aproveitar aqui o ensejo, né, para falar para vocês que a gente tem um curso de formação lá em ferramentas tecnológicas. Desse ano a gente já fechou, a gente tem um módulo 1, que é um módulo bem elementar, que a gente vai trabalhar com formulário, a gente vai trabalhar com essas coisas mais simples e mais práticas, né? E a gente também tem o módulo 2, que já é para trabalhar com aplicativos um pouco mais complexos, né? Como o Pedal, o Mentimeter, como o Kahoot. Então tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Estamos trabalhando também com edição de texto, né? Com edição de vídeo, com edição de apresentação, para a gente fazer aquelas imagens bonitas, né? Você mesmo poder fazer sua própria imagem. Então, tá aí, já convidando todos vocês. Vou deixar também o meu contato do WhatsApp meu aqui, para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, assim que possível. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, né? Eu estou trabalhando em muitas instituições, então pode ser que eu esteja em alguma reunião, alguma coisa, e não dê conta de responder vocês de imediato, mas assim que possível eu irei responder. Vou deixar aí o meu e-mail e o meu contato também, ok? E aí vocês podem entrar em contato comigo. Vou publicar aqui no site, no chat para vocês. Tá, então, eu vou deixar a Idelma fazer o encerramento, e eu só vou finalizar aqui os comentários. E, Josi, você levantou a mão, você vai falar? Hoje, quando a Manu pediu para a gente divulgar, né, e quando alguns não conseguiram realizar a inscrição, muitos elogios, né, para o Thaliton aí nas formações, né, dizendo aí, muitos falaram, nossa, Josiane, ele é maravilhoso, eu estou amando fazer o curso com ele no Cefop, né, então fica aí essa dica da Eliette. Eu penso que você podia abrir realmente um canal de tira dúvidas, porque você traz de uma maneira muito tranquila. Tá aí, pessoal. Se vocês quiserem ter o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, podem ficar à vontade aí para a gente tirar as dúvidas que vocês quiserem. Depois vamos pensando, conversando com a Manuela, quem sabe a gente volta em um outro momento, com alguma outra ferramenta que vocês queiram. Dê opções também, vai que vocês querem alguma coisa, né? E aí a gente consegue trazer para vocês. O que eu não der conta também, eu pesquiso e a gente traz. A gente consegue. Ótimo. Ah, então, igual eu falei, né, no dia que eu conversei com você, é apenas o início de uma parceria, né, e a Cláudia está falando aqui que a ferramenta do Google Forms, ela foi bem aceita pelos estudantes na escola, e o simulado foi muito positivo. E a Eliette está falando, né, para o Thaliton abrir aí um canal no YouTube de Tira Dúvidas,
E também tive essa percepção, tá? Então, de que a oficina foi muito tranquila, muito pausada, e que mesmo se você nunca tivesse feito um formulário, você faria o formulário com você com muita tranquilidade, entendeu? Então, achei que foi muito didático, foi muito, né, a escolha, a indicação, e enquanto Secretaria Municipal de Educação, agradeço, né? E também a cada um de vocês. Vou passar a fala para a Idelma, minha companheira de quadradinho lá na secretaria, né? Hoje todos nós aqui literalmente em lockdown. Passo para você, Idelma. Boa tarde, né? Boa tarde, Thalito. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. E dizer assim, foi realmente muito gostoso, uma tarde muito gostosa mesmo de estar aqui e aprendendo mais um pouco, né? Eu me lembro quando a Kátia, uma das assessoras do Fundamental, ela chegou lá um dia, assim, apavorada. E ela chegou e falou, Idelma, a gente está com um grupo de professores, e esses professores estão precisando muito que a gente fale um pouco a questão da avaliação, porque está chegando a questão da avaliação, e a gente precisava, e eles queriam ver a questão da avaliação, e era no Forms, e como que a gente vai fazer, e a gente precisaria ajudar, e é um grupo pequeno, é de uma escola ali, eu queria muito ajudar esses professores. E eu falei, não, Kátia, calma, nós vamos resolver essa questão. E eu falei, calma, porque a gente já tem algo previsto nesse sentido, que dentro das nossas ações, né, já estava prevista essa formação, mas era para o mês seguinte, era para mais à frente, né. Mais à frente, né. Isso, e eu falei, não, calma, que a gente vai ver o que a gente pode estar fazendo. Eu vou falar com a Manu e nós vamos estar olhando. Depois eu sentei com a Manu, né, nós sentamos com a Denise, que é a nossa diretora, e nós falamos, então, não tem como, se a avaliação, se agora é para março, né, que está finalizando, então, né, tomamos essa decisão, então, de estar antecipando a questão aí da avaliação justamente para isso, né, para que pudesse aí estar auxiliando aí, socorrendo, auxiliando aí os nossos professores. E de fato, sabe, é uma ferramenta excelente, que realmente veio no momento certo, e a gente espera, assim, que realmente vem contribuir muito aí com os nossos professores, não só com os professores que estão ali diretamente, né, mas com todos nós que precisamos aí de estar utilizando mesmo, né, a questão da ferramenta do Google Forms, que ajuda em diversas situações. Esses dias mesmo, a Carla Brenda nos procurou, e falou, olha, Idelma, eu precisaria de fazer uma avaliação, a gente precisa fazer uma busca para saber nas escolas quantos alunos estão realizando atividades e quantos não estão realizando essa atividade, a gente precisaria disso de uma certa urgência, né? E daí eu já estava no segundo andar, fui lá no terceiro, falei com a Flavinha, Flávia, nós precisamos ver aí, criar aí um dispositivo, e vamos ver o que para a gente fazer para a Carla, ela precisa ver isso com urgência. E foi rapidinho, sentei lá com a Flávia, e a Flavinha rapidinho criamos as perguntas, e já foi enviado para a escola, e depois já enviou via e-mail, logo para a Carla ter essa devolutiva, né, e então foi assim, é algo que realmente tem ajudado muito, e a gente só tem muito que te agradecer mesmo, e convocar mais e mais professores, né, e para estar aí junto, fazendo aí essa formação, e não só do Forms, mas com outros aplicativos, outras ferramentas que a gente tem certeza, principalmente agora nesse momento, né, que nós acreditamos que só tem a colaborar e ajudar muito. E para você, Thalito, assim, gratidão mesmo, tá, pelo seu trabalho, foi, assim, excelente, as suas colocações, a sua forma de, sabe, de estar contribuindo, de falar, é muito agradável, sabe, assim, realmente veio de encontro com aquilo que a gente estava precisando.
tá? E a gente espera, assim, e você foi deixar contato aí, você, sabe, você não sabe o que foi isso. Então, assim, que a gente vai estar aí agora, pegando no pé mesmo e tá sempre aí, né, correndo atrás mesmo. Tá? Eu acredito que realmente a gente está num momento difícil e a gente tem que conseguir reunir forças, né, para a gente superar essa situação. A gente chegou talvez no momento mais difícil da pandemia e está na hora da gente dar o próximo passo, né? Eu acredito que realmente temos que evoluir e temos que utilizar essas ferramentas, principalmente porque elas estão aí de graça para a gente. Então, a intenção é essa, né? Inclusive, quando a gente foi montar o curso lá de ferramentas tecnológicas, onde você foca, foi exatamente esse tipo de discussão que a gente teve. A gente precisa capacitar os nossos professores para que eles possam dominar isso daí e melhorar a qualidade das nossas aulas. Então, eu estou aí disponíveis, né? Vamos conversando, ver o que a gente pode fazer. Se precisarem de mim, estou aí, podem me procurar, que a gente encaixa um momento. Isso. Um abraço, tá? Vou só Não mesmo, tá? coisa. Viu? Estão falando aqui no chat sobre edição de vídeo, uma oficina sobre edição de vídeo. A gente vai ter mais 2 conectividades agora no mês de março, que é um próximo sobre como criar um canal no YouTube e alguns acessos, alguns detalhamentos específicos do YouTube. E um, se não me engano, no dia 30, sobre edição de vídeo, tá bom? Então, assim, é só ficar atento que logo chega aí o banner dessas edições, dessas formações. Igual a de hoje, por exemplo, que nós tivemos com o Thaliton, os meninos já sobem ela para o YouTube, se Deus quiser, essa semana, né? E então aí a gente divulga novamente com o link, igual a gente fez com a formação do Google Drive mês passado, tá bom? Se vocês não sabem onde está lá no portal da Educação de Anápolis, tá bom? E aí é isso. Obrigada, Flavinha, por estar aí acompanhando a gente, dando suporte. Obrigada por todo mundo. Obrigada, Thaliton. Valeu, gente. Obrigada, gente. Obrigado. Um abraço. Obrigadão, viu?